Olá, gente, boa noite. Meu nome é Aline Bento, eu sou professora daqui da Escola do Pensar, dou aula para turmas de auxiliar e técnico de enfermagem e hoje nós vamos estar aqui conversando um pouquinho com uma professora muito maravilhosa, que é a professora Maria Silva. Nós vamos falar um pouco sobre saúde da mulher, mas com enfoque no câncer de mama. Mês passado tivemos aí esse lembrete sobre o quanto é importante o autocuidado e o cuidado da mulher com o câncer de mama. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Lembrando que se cuidar é sempre, não é só um dia, não é só um mês, se cuidar é sempre. Então é para isso que hoje nós vamos abordar esse assunto, tá? Vamos estar aqui com alguns alunos, eles vão estar fazendo perguntas para a professora e agora ela vai se apresentar um pouquinho e falar sobre ela, sobre a carreira dela e sobre câncer de mama também. Boa noite. Boa noite. Boa noite, alunos. Boa noite. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui. Já começo te agradecendo por ter me convidado para esse momento. Também sou professora aqui, né, na Escola do Pensar, da turma do auxiliar, do técnico de enfermagem. Faço atuação aqui como professora de gerontologia e administração, que recentemente passei a bola para a professora Aline também. Me deixou aí com essa... A gente tá junto, né? Isso. Então, hoje em dia, eu sou enfermeira formada, né, graduada e pós-graduada em gerontologia. Então, a minha especialidade é lidar com idosos, né? É a minha área, é o meu porto seguro, né? Atualmente, sou gestora de um home care, onde tem uma empresa que fornece mão de obra e também qualifica, porque a gente também dá o curso de cuidador. O mesmo curso que é administrado aqui dentro da Escola do Pensar também, né? Então, quando tem curso de cuidador aqui, é a nossa empresa que gerencia, né? Eu acho que foi muito bacana essa iniciativa. Achei uma iniciativa super top de vocês fazer um podcast falando sobre esse assunto, porque, de fato, as pessoas pensam só em outubro que a gente tem que se preocupar com a saúde da mulher. E a saúde, ela é algo que a gente tem que cuidar diariamente, né? Todos os dias, independente de... né? Independente de trabalho, independente de rotina, de vida, de dinheiro, a gente tem que cuidar diariamente. Sim. E o mês de outubro ele foi criado justamente para isso, né? Porque até umas 3 décadas atrás, a única coisa que importava na saúde da mulher era parto, somente isso. Então não tinha uma política, não tinha um projeto voltado para cuidado da saúde da mulher, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem várias políticas, inclusive tem o planejamento, né? De saúde voltado para mulheres, tem os cuidados que você tem que fazer durante o ano, a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente. Enfim, é muita coisa. A gente hoje vai focar no câncer de mama, mas o cuidado não é só esse, né? Então, agradeço a oportunidade. Obrigado, meninas, por estarem aqui. Estou à disposição para responder o que precisar. Muito obrigada. Obrigada a você. Então, agora nós estamos aqui com algumas alunas do curso de auxiliar de enfermagem e eles vão fazer as perguntas para a professora. Estamos aqui com a aluna Luísa e com a aluna Marcele, do grupo de auxiliar de enfermagem de setembro de 2022. Então, elas são bem recentes ali no curso. E já passando o desafio. Pois mas já coloquei para trabalhar e elas estão aqui já preparadas para fazer as perguntas. Luísa, pode ficar à vontade. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Ingressando nessa nova, como que eu posso dizer, nesse novo projeto da gente. E eu gostaria de saber da professora Maria, essa pergunta é uma pergunta muito, como que eu posso dizer, fácil de responder, porque eu acredito... Isso, objetiva. Professora Maria, o que é um câncer de mama? Quais os cuidados que a gente deve tomar? Como a gente tem que saber lidar com essa, vamos dizer, é uma doença que, como que eu posso dizer para você? Tem que se cuidar e eu queria saber melhor de você como que a gente pode estar fazendo isso. Ótimo. Ela fez 10 perguntas numa só, mas vamos lá. A professora Maria foi uma só. Não, aí você foi brincando. Sim, vamos lá. Quando a gente fala de câncer de mama, né, a gente está falando de um problema muito específico. Nosso corpo, nosso organismo, ele precisa obrigatoriamente fazer uma renovação celular periodicamente, né? E quando a gente fala de câncer de mama, acontece quando essas células elas se multiplicam de uma forma desordenada.
Grosseiramente seria assim: nosso corpo produz as células redondinhas e de repente começou a aparecer as células quadradinhas. Opa, o que é isso, né? E aí essas células quadradinhas, elas não se encaixam onde as redondinhas estão. E aí o que elas começam a fazer? A se juntarem, a se aglomerarem. E aí é onde forma o famoso a massa, né? O tumor, a massa. Nossa, então se eu tenho um tumor, se eu tenho um nódulo, alguma coisa, então eu estou com câncer? De forma alguma, né? Simplesmente formou o nódulo. E aí sim, a partir desse nódulo é que vai ser feita a investigação para que ver se aquilo ali já virou um câncer, porque quando a gente fala câncer, já é algo maligno, já é algo fora do padrão, já é algo anormal, né? Não é o cisto, não é a massa, não é aglomerado de células quadradinhas que é o câncer, mas sim quando essas células quadradinhas, elas já estão nocivas ao nosso organismo, já estão causando danos, né? Então aí sim. Mas como é que eu vou saber disso? Muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora, vamos falar. Primeira coisa, eu preciso achar o nódulo. Achei o nódulo, aí sim eu vou procurar o médico para fazer os exames específicos, que a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente também, né? Então, o que é o câncer propriamente dito? É a multiplicação desordenada das células, né? Então, elas se multiplicam, porém, de forma desordenada. Não é uma sequência normal de acontecer. Então, isso é o câncer, tá bom? Obrigada, professora Maria. Imagina. Muito boa essa explicação. Foi muito boa essa explicação para o pessoal poder entender é só para melhor. você entender que, né? Os cuidados que a gente precisa tomar aí, né, pessoal? É muito importante para a gente isso, esse cuidado com a mulher, né? É fundamental para a gente todo dia estar descobrindo novas... E o que é mais engraçado é que as pessoas, as mulheres, elas não têm o hábito de se conhecer. Sim. Tanto é que uma das campanhas no mês de outubro é Se Toque. Exatamente. Né? Esse Se Toque é muito além da mensagem inicial. Porque é você se tocar mesmo, é você sentir seu corpo, você conhecer o seu corpo, né? A gente fica tão no automático, na correria, trabalho, é faculdade, é estudo, é não sei o quê, é filho, é marido, é tudo menos a nossa saúde. E, às vezes, quando a gente para a gente ver a nossa saúde, um minutinho que a gente para, a gente consegue ver bastante coisa. Sim. Por exemplo, quando eu estou muito cansada mentalmente, né? A gente não para ver que está cansada. Eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que correr, eu tenho e não vai. Esquece, né? Acaba esquecendo. Aí a gente não para ver que a gente está ficando anêmica, que a gente não está dormindo bem. E tudo isso interfere para o desenvolvimento de doenças, inclusive um câncer. Não é porque eu não durmo bem também que eu vou ter câncer, não é disso que eu estou falando. Mas nos fatores, o descanso, né, é necessário. A boa alimentação. Então, tem um conjunto de coisas que favorecem. Então, o que a gente precisa? Se conhecer, gente. A gente precisa se tocar. A gente precisa passar a mão no nosso corpo para ver se tem alguma coisa diferente. E isso é diário. Isso não é uma vez no ano quando a campanha orienta. Exatamente. Isso é diário. Diário no banho, diário quando eu estou deitada na cama, né? Quando a gente fala de câncer de mama, ele tem que ser feito... geralmente 10 dias antes da menstruação, né? Que é o período em que está todo aquele conflito hormonal no nosso organismo. Então, 10 dias antes é os dias que eu vou ter provavelmente um sinal de que alguma coisa está diferente, né? E aí é onde a gente consegue detectar. E quanto antes, melhor. Quanto antes você detectar aliás, em tudo na vida, né? Qualquer problema no início se resolve e fica mais fácil. E o câncer é algo que a gente não pode brincar, porque depois os cuidados é muito, muito mais difíceis, né? Sim, é verdade. Nossa, muito bom, gente. Olha, falamos pouco tempo e olha a quantidade de conhecimento que nós já adquirimos, né? Então, pouco tempo de podcast. Muito obrigada pela pergunta e pela explicação, foi muito boa. Parabéns, professora. Gente, quando eu falei que ela é maravilhosa, ela é mesmo. Ela é super maravilhosa. Agora quem vai falar vai ser a Marcele. Fica à vontade, Marcele. Primeiramente, boa noite. Boa noite. É um prazer tê-la aqui. Obrigada. E uma pergunta muito frequente e de extrema importância. Qual seriam os sintomas e os sinais? Porque eles são, assim, importantíssimos para se detectar desde o início. Exato. Bom, vamos lá.
Sinais e sintomas. Qual é o primeiro que eu tenho que me preocupar? Presença do nódulo. Ponto. Se apareceu o nódulo, já é motivo de procurar ajuda médica, de procurar fazer exames e ver o que está acontecendo. Porém, caso já seja algo mais sério, alguns outros sinais eles aparecem. Por exemplo, você pode começar a ter secreção no mamilo, né? Você aperta, você vê que está saindo secreção. Você não está amamentando, então, teoricamente, não deveria ter secreção. Sim. Né? Uma das coisas que acontece muito é a região dos mamilos ficarem meio que como se fosse uma casca de laranja, sabe? Ressecada, meio velha. Muda a coloração do local. Então, puxa vida, não é possível que você, na hora de um banho, na hora de vestir uma roupa, se olhar no espelho, você não percebe que alguma coisa está diferente. Né? Então, a coloração, a secreção, a presença de um nódulo, ou você perceber que está vermelho, ou que tem alguma ferida na mama, já pode procurar um médico. Detalhe, quando você perceber que já tem secreção e essa coloração está diferente, e mesmo que você identificou o nódulo, significa que esse nódulo já está muito maior para baixo do que o que você está realmente visualizando. Por isso a importância de fazer isso precoce, porque ele vai iniciar pequenininho lá dentro, tranquilinho, só que com o tempo ele vai ficar o quê? Muito grande. Quando ele já está muito visível, palpável, a raiz dele já está muito maior. Já é um caso ele não grave. cresce só para fora, ele cresce para dentro também. É por isso que ocorre as retiradas da mama, né? A mastectomia. Sim. Por quê? Porque é um estágio que não tem mais o que fazer. Eu só estou vendo aqui fora, não, mas lá dentro já está muito mais avançado. A ponta do iceberg. Né? Você está vendo ali a ponta do iceberg, tá bem mas avançado, o que tem dentro, às vezes é muito maior. Exatamente. Tá certo. Muito obrigada, Marcele, pela pergunta. Obrigada a vocês. É bem interessante nós ficarmos sempre atentos aos sinais e sintomas, né? Porque às vezes a gente sabe o que é o câncer, mas a gente não sabe quais sinais que nós temos que começar a falar, opa, será que isso pode ser um câncer de mama, né? Às vezes a gente sempre sabe do toque, porque todo mundo fala, né? Esse toque, né? Pra você se conhecer. Sim. Mas a gente não presta atenção na secreção, igual você comentou, né? Tem outros sinais e outros sintomas que também pode... Não é só o caroço em si, né? Exatamente. Acho que a gente fica tão preso a isso, né? Ao caroço. Que não percebe outras coisas. Exatamente. Fato. Isso é verdade. Fica prestando atenção nas outras coisas. Agora a Vânia vai falar um pouquinho. Conversa com a gente, Vânia. Tudo bem? Sim. Professora Maria, um dos principais fatores é genético. Um exemplo, minha avó teve o câncer de mama. A minha mãe teve o câncer de mama. Eu posso vir a ter o câncer de mama? Isso, olha, é uma boa pergunta. Na verdade, é uma excelente pergunta, né? Porque a gente sabe que ele acontece. Mas como aconteceu? Mas por quê? Né? Eu particularmente, trabalho muito com pessoas que, às vezes, está em casa, faz tratamento em casa, e uma das coisas que eu escuto muito é as pessoas dizerem assim, sempre me cuidei, sempre fiz tudo, e eu não sei o porquê que eu estou com câncer. Quer dizer, não tem uma explicação. Infelizmente, não tem 2 mais 2 são 4 e você está com câncer. Não existe, né? Mas é sabido já que algumas coisas ajudam, favorecem. A genética, por exemplo, é um dos fatores. Por quê? Se eu tenho um parente de primeiro grau que já teve câncer na família, a chance de eu vir carregando esses genes do câncer é muito, muito, muito grande. Chega a ser 99%. Mas aí só porque minha mãe teve câncer eu vou ter? Não necessariamente. Favorece, não quer dizer que você vai ter. Até porque o câncer está muito associado a muitas outras coisas. Por exemplo, uso do álcool, né? Uso de cigarro, por exemplo, tabagismo, ou você ter exposição a radiações que estimulam essas células cancerígenas. Olha só. Então, não é só porque minha mãe teve câncer, eu vou ter também. Sim, minha mãe teve câncer, eu preciso estar periodicamente procurando fazer exames, procurando ver se tem alguma coisa de anormal, ok. Mas não obrigatoriamente eu vou desenvolver. A gente tem muitos casos de mães que teve, filhos que não teve, né? Agora, se alguém da família, a mãe, por exemplo, teve um câncer de ovário, por exemplo, é muito 100% que o filho vai desenvolver.
Infelizmente, o câncer de ovário, ele tem uma carga muito maior do genes cancerígeno. Então, a mãe que teve provavelmente passa para o filho. Então, cuidado, tem que ter muito cuidado, né? Obesidade. Gente, ser gordinho, infelizmente, ajuda muito no câncer. Mas isso eu vou falar quando a gente chegar lá no grupo de risco. É um dos grupos de risco, mas eu vou explicar o porquê quando a gente chegar lá, né? Então, hormônio. Né? Esse negócio de anticoncepcional é legal para evitar filho, mas ele causa um grande problema na saúde da mulher, né? Não só no favorecimento do câncer, mas também favorecimento de tromboses, né? Então, o aumento, porque eu estou fazendo o que no meu organismo? Eu estou aumentando a taxa de hormônio no meu organismo. E aí esse descontrole hormonal é que gera o nosso problema de saúde. Né? Então, tem muita coisa que ajuda. A genética, sim, é um ponto importante que eu tenho que ficar atento. Se a minha avó teve, minha mãe teve, eu tenho que ficar mais alerta, né? Eu já tenho que me cuidar sem ter câncer. E se tiver, então, aí que eu tenho que correr atrás. Com certeza. Nossa, essa parte que você falou do hormônio é muito interessante, né? Porque às vezes a gente não faz noção do que nós estamos ingerindo. Porque, claro que nós devemos se cuidar, principalmente pensando em não engravidar, mas o hormônio ele é muito complicado. Quando ele, né? Pensa, você toma lá um anticoncepcional de 3 em 3 meses. Olha o tanto de hormônio que você não está injetando. Não, e o pior é que é numa dose única. Exatamente. Não é que nem o remédio que você vai devagarzinho, vai digerindo. Você toma aquilo tudo de uma vez e aí? E aí eu falo pro meu organismo, se vira, né? Exatamente, se vira. Como você vai usar esse hormônio todo que eu tô te mandando aí. A parte da genética, ela chega a ser de 5 a 10% dos cânceres é da parte genética. Mas olha quanto mais tem outros fatores. Com certeza. Então 10% tá muito pouco do 100% de câncer que a gente tem no mundo, né? E olha, gente, em 2020... foram 16.790 casos novos que foram gerados de câncer de mama. Mama e útero, né? Que é uma outra... Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele. É uma outra vertente que mata muitas mulheres. E tudo isso, sabe o que é pior, Aline? Acontece? Falta de conhecimento. Falta de orientação. Vocês acreditam? Hoje a gente lida muito com idoso, né? Então, meu público-alvo, como eu já disse, é o idoso. Vocês acreditam que eu tenho idosos que falam assim que nunca foi no médico? Na ginecologista, o que é isso? Minha avó é uma delas. Aí, Odeia ginecologista. ninguém gente. vai. Então, esse pessoal mais antigo, eles não têm o hábito de que, eu tenho que procurar um médico, eu tenho que fazer exames periódicos. E é igual você falou no começo, a questão de se conhecer e a vergonha. Exato. Que nós mulheres, a gente tem muita vergonha, gente. E nós agora atual. E esse pessoal mais da antiga, que foi gerado exatamente. daquela forma que não pode tirar roupa, não pode ficar exposta. Como que é para elas, ou para, né, ir para um ginecologista homem, por exemplo? Não vai. É um absurdo. Na E às cabeça vezes, delas, né? e às vezes eu até já percebi um problema. Só que só para não ter que ir no médico, eu fico ali guardando, segurando. Quando Mas vê, só se agravando, quando né? vê, o problema já está muito, muito fora de controle. E aí é onde que tem as mortes, né? Pensa, gente, 16.790 casos novos em 2020, século XXI. É tipo assim, é muito caso, né? E aí, quando você vai ver, porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente da questão da idade, é tudo pessoas mais velhas, são pessoas justamente com essa mentalidade de que eu não tenho que procurar médico, porque eu não estou doente, porque isso aqui vai sarar com chazinho, com remedinho tal, caseiro, né? As pessoas antigas têm muito desse ponto. Eu vou tratar com um remedinho caseiro. Alguém fez, eu vou fazer igual. Só que a gente está falando de um câncer, né? A gente não está falando só de um probleminha mais básico. Aí quando vai procurar um médico, muitas vezes é tarde. Tanto que tem aquele ditado muito popular, né? Eu não vou procurar porque quem procura acha. É Então, isso! Quando ela vai procurar, É já muito não tem mais... É o mais certo ouvir que tem. isso. Com certeza. É muito comum ouvir isso, né? Eu nem vou, porque quando procura, acha. E eu não tô doente, eu tô muito bem. Aí você fala, puxa vida, né? Que pena pensar assim. Gente, qualquer sinal de alerta do nosso organismo tem que procurar ajuda. Tem que procurar. Professora Maria, esse tipo de câncer também atinge homens ou não? Nossa, 1% da população com câncer é masculina, né? Os homens têm a mesma reprodução celular mamária,
Então, assim, a chance dele ter um câncer é tanto quanto a nossa. A única questão é que a mulher tem mais hormônios, por isso favorece um pouquinho mais. Por isso que o índice de câncer em mulheres é maior. Mas o homem chega a ser 1% do câncer de mama é masculino. Masculino. E aí, quer dizer, fica um alerta para os homens, né? Não fica achando que é só as mulheres que vai ter problema, não. O homem também tem. E no homem chega a ser muito pior. Porque se a mulher que já tem um costume de ir no médico, de se olhar, de sei lá o quê, imagina um homem que quando você fala assim, vamos no médico, eu não tô doente. Eu não preciso de consulta, eu não vou. Não, eu vou, semana que vem, eu vou, mês que vem. Quando você vê, não vai nunca. Ainda mais falando de câncer de mama, né? Eu vou no médico procurar câncer de mama. Exato! Infelizmente, a população ela é muito limitada a isso. Câncer é só de mulheres. Exatamente. Não tem homem com câncer. E aí é onde a gente tem muito problema, né? Porque quando o homem descobre, ele já está muito avançado. Porque até ele entender que é um problema... Porque já começa por aí. O homem é outro que segura tudo, né? Eu até tô vendo, mas é melhor não falar nada. Porque se eu falar para minha esposa, já viu. Se eu falar para minha mãe, já viu. Mas o câncer de mama em homens é tão agressivo quanto em mulher. Pois é. Muito mesmo. Muito interessante, né, gente? Pois é, o homem não se preocupa em se cuidar, em pensar em câncer de mama, jamais. O homem não tem essas Não é coisas. à toa que foi criado o Outubro Azul, né? Novembro Azul, né? Novembro Azul, exatamente. Fazer outro podcast para os homens no mês que vem. Precisamos falar sobre esse assunto mês que vem. E você, Raíssa, o que você tem para... Então, a minha dúvida hoje é igual a gente falou do caso que é genético. Geralmente, as pessoas que têm um fator na família, elas correm mais atrás. E muitas vezes a gente fala do se tocar e tal, e para prevenir, é um alimento que a gente não pode comer, é uma medicação igual vocês comentaram. Então, assim, a questão do prevenir é o quanto mais importante também, né? Sim. Porque é uma dúvida que eu sempre tive muita pesquisa, mas nunca ficou tão claro para mim. Sempre ficou claro para mim a questão do toque, do exame, mas para prevenir. Quando já está com problema, Exatamente. né? Para descobrir o problema. Assim, prevenção, ela é tudo, né? Na verdade, até tem o ditado, é melhor prevenir do que remediar, com né? certeza. Então, assim, prevenção. O que eu posso fazer para prevenir o câncer? 2 coisas básicas e que ninguém vai gostar de ouvir. Atividade física e boa alimentação, né? Atividade física, sim. A atividade física ajuda a reduzir quase 70% a possibilidade de você ter um câncer. Olha que interessante. Problemas também, né? Não, totalmente outros, né? Problemas cardíacos, problemas todos. Até estresse, a caminhada ajuda. Então, a atividade física é essencial para prevenir. E uma boa alimentação, né? O que é uma boa alimentação? Diminuir fast food, né, gente? Sem falar nome de nenhum, né, Aline? Diminuir refrigerante, frituras, né? Ter uma alimentação um pouco mais saudável. Por que eu preciso ter essa alimentação saudável? Porque a minha célula se alimenta do que eu como. Já viu o ditado, a gente é o que a gente come? É bem por aí, né? Então, se eu começo a comer qualquer coisa de qualquer jeito, as minhas células também vão crescer de qualquer jeito. E aí é nessa hora que a gente corre o risco. Infelizmente, a gente só vai saber disso na velhice. Porque agora, quando é novinha, né? A gente não se preocupa. Fim de semana é pizza, é lanche, é qualquer coisa. Come rápido, né? Porque a gente não tem tempo mais para comer. Era disso que eu ia falar. A gente não tem tempo por para conta comer. do corre. Vou pegar aqui um lanche para mim comer. E vai levando essa vida e vai acostumando. Isso. E uma das coisas que ajuda, essas comidas pré-prontas, congeladas, elas vêm sempre com algum produto a mais ali dentro, né? Conservantes, né? Que é essencial na nossa saúde, né? Você acha que no tempo da nossa avó, né? Lembra? Lá era tudo muito simples, ninguém tinha doença, você não tinha problema, mas também era tudo da roça, era tudo natural, plantado, né? era tudo cozido, né? O pessoal comia, tomava um cafezinho de manhã, almoçava na hora certa, jantava na hora certa e dormia na hora certa. Né? Que vocês agora estão no auxiliar, mas lá no técnico vocês vão ter uma disciplina que vocês vão ter que trabalhar com os 8 remédios, né? Muito legal. E aí é isso que vocês vão aprender, né? Os 8 remédios essenciais para a saúde. E aí vocês vão falar, puxa, como eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque a gente não pensa, gente, a nossa vida é de correria. A gente só quer saber de trabalhar, de produzir, a gente não dá o tempo ao nosso corpo.
Só que a gente está tratando de um corpo com células em reprodução 24 horas. E essas células é quem vai nos derrubar, né? Pois é. Então, alimentação, sono, boa noite de sono e atividade física já vai te ajudar muito. E, claro, se você trabalha em locais que têm exposição a estimulante a essas células, o raio-x, por exemplo, né? Usar aquele dispositivo que vai te proteger. Tem gente, eu já vi muitos profissionais trabalhando no raio-x, quando tem que usar agora eu esqueci o nome da pecinha que você usa para bloquear essa interferência. Ah, não precisa não. Ah, isso aqui imagina, depois eu ponho. É só um raio-x Ah, mesmo. é só um minutinho. Gente, aquilo ali, você como profissional, você está recebendo muita radiação. Muita. E aí, se você já é uma pessoa predisponente a ter o câncer, amém. Né? Pois é. Então, você sabe se você tem disposição? Você não sabe, né? E aí, tudo isso ajuda, por quê? Falo, né? Bastante, né? Assim mesmo. E tudo isso precisa ser equilibrado, porque quando a minha imunidade, ela diminui, aí é onde aflora todas as nossas doenças, né? Então, olha só, alimentação... Quem tem atividade... imunidade baixa, então ele tem mais risco. Sim, porque uma imunidade baixa, as células começam a tomar conta, né? Sim. As bactérias, os vírus são muito mais fortes do que o meu próprio sistema de defesa. E aí é o nosso sistema de defesa que ainda barra muita coisa. Por isso que a gente não vive no hospital 24 horas, porque senão... porque ainda temos um sistema de defesa eficiente. É o que não acontece com os idosos, né? Eles não têm mais esse sistema de defesa, então a chance deles ficarem doentes são mais fáceis. Assim é para nós, adultos, que tá na vida louca aí, né? Tem que dar pausa. Não. Tem que parar. E ainda falando sobre adultos, fora que, assim, área da saúde, né? Auxiliar técnico e enfermeiro não para, gente. Não come para. direito, não para. Que isso, Aline? A gente tem vida boa, imagina. Não dorme direito, trabalha em 2 empregos. Isso que a gente trabalha em 3, né? E quando não estuda no outro horário que sobrou... Gente, vocês estão assustando a gente. Já vamos se familiarizando com a parte, rotina, porque faz ela é parte. bem assim mesmo. Tem que entrar no ritmo. Com Mas certeza. é assim, tudo é planejamento, né? Hoje em dia as pessoas, elas na profissão, elas se planejam muito de trabalhar em tal hospital X e se mata para aquilo ali. E aí tem tantas opções, né, que você pode trabalhar na área da saúde que não é tão desgastante, não é tão estressante, mesmo que for. Em algum momento da vida você tem que parar. Esse dia é exclusivo e não tem ninguém que mude a minha rotina. Né? Tá certo? Muito bom. Isso é legal que o adventista ele prega muito isso, né? Isso. O adventista tem ali o domingo e você tem que respeitar O sábado. você tem que respeitar o sábado, que é o dia que o adventista ele não trabalha. para. Simplesmente ele vai tentar descansar, vai se alimentar melhor, vai curtir a família, né? E olha como isso é importante. E nós não temos tempo para isso, gente. Não temos tempo de curtir o filho, de curtir o Não marido, de descansar. Um dia só para você descansar. Isso merece um podcast, porque realmente a gente estraga a nossa vida por causa de trabalho, por causa de rotina. Olha aí, já temos aí 2 temas para os próximos Não é? podcasts. Alimentação e atividade física, a gente escuta falar em todo lugar. Nós sabemos qual que é a importância e mesmo assim a gente ainda continua ali pecando em alguns momentos, né? As pessoas têm muita preguiça de atividade física. Não, tem a preguiça da atividade física, né? De levantar cedo. E a falta de tempo, né? Exatamente. Se eu tenho que estar 7 horas da manhã no trabalho, para eu fazer uma atividade física, eu vou acordar que horas? Umas 5 da manhã, pelo menos? E só chega meia-noite? Exatamente. E aí já entra no descanso. Você já acaba perdendo ali aquele horário de sono que você tinha programado, né? Exatamente. Já não dá para dormir 8 horas no Aí dia. entre a atividade e dormir, vamos dormir. Vamos dormir, É exatamente. simples assim. Se eu dormir, tô ajudando o meu corpo a verdade. trabalhar melhor. Tem que colocar prioridades, né? Entre alimentação, atividade física e dormir. Vamos ficar ali com dormir. Com certeza. Pois é. Magno, o que você tem para acrescentar pra gente aí? Alguma pergunta? Professora, existe algum grupo de risco que se enquadra? Existe. O pior que existe. E não vão gostar de ouvir a resposta também, né? Os obesos, por exemplo, né? O aumento de peso, ele é os obesos é um dos fatores de risco para muita coisa, né? Para as doenças cardiovasculares, para doenças cancerígenas, para muita coisa. Por um simples detalhe.
quando a gente fala de tecido adiposo, que é o tecido que forma gordura, essa formação desse tecido ele é muito rico em estrogênio, que é um dos hormônios que prejudica muito o nosso organismo. E aí esse aumento de estrogênio no nosso organismo produz diversas substâncias toxinas, né? Aí o que elas começam a fazer? Começam a inflamar as nossas células. E aí a chance de ter um desenvolvimento de câncer aí é muito grande, né? Então, assim, não é porque eu sou gordinha, mas é o tecido adiposo que faz com que eu favoreça a desordenação dessas células. E aí, né? Aquelas pessoas também que nunca tiveram filhos, que nunca amamentaram, né? Também é um fator que ajuda muito, né? Então, amamentar é muito bom. Amamentar diminui o risco de câncer em 70%, pelo menos, para vocês terem ideia. Olha que legal, né? Então, infelizmente, um dos fatores de risco é os obesos. Né? Não para o câncer, mas para muitas outras coisas. Amamentar, então, não é só um ato de amor, né? É um Não. ato de autocuidado também. Nossa, amamentar é tudo de bom. Por isso que até dezembro eu pretendo ficar bem magrinha. Vamos trabalhar para até lá. Tá pertinho. Projeto Verão. Né? Projeto Verão. Tá certo. Carol. E aí, Carol, o que você me diz? Então, eu quero saber se o câncer ele é de fácil tratamento ou se é difícil achar tratamento no SUS. Ah, muito bem. Depende muito, né? Depende do quanto você descobriu esse câncer. Quanto tempo foi, né? Foi muito no início, já é no meio, é lá no fim. A gente fala estadiamento, né? Estadiamento é o estágio em que esse câncer se encontra. Quando eu falo de câncer mesmo, né? Então, assim, não é porque eu encontrei um nódulo que eu posso ficar tranquila. Muito pelo contrário, já vou procurar ajuda médica. Agora, se eu encontrei um nódulo e já tem todas aquelas características que a gente já sabe, né? De pele vermelha, escurecida, ou secreção no mamilo, essas coisas todas, então a gente já pode meio que pré-diagnosticar um câncer, né? E aí você precisa de exames, né? E aí quais são esses exames que vão diagnosticar isso? Primeira coisa, você vai procurar o médico, ele vai solicitar uma ultrassom, né, mamária. Essa ultrassom, ela já vai te dizer o que tem ali, se é um nódulo, se é um cisto, se é o que é. E aí eles vão pedir uma mamografia. Um exame que ninguém gosta de fazer, né? É uma espécie de raio-x. Só que a diferença é que o raio-x básico que a gente tira, você fica lá, tudo tranquilo, longe, não tem nenhum problema. Mas a mamografia, para quem já fez, sabe o quanto é complicado, porque você vai comprimir essa mama, né? Na verdade, eu preciso ter essa compressão dessa musculatura para eu ver exatamente o que está debaixo dessa musculatura. Por isso que ela é tão desconfortável e tem muita mulher que foge. Mas dói muito? Um pouquinho. Não é que ela dói muito, ela chega a ser desconfortável, né? Porque a mama é uma região sensível. Então, quando você comprime, você sente um pouquinho de desconforto. Não é que ela é dolorida, que eu vou ficar com dor o resto do dia, nada disso. É uma dor suportável, porém ela é incômodo, não é dor, ela é um incômodo. Né? E aí, mas é obrigatório. É a única fonte. E a gente tem a ressonância também, né? A ressonância é o ponto-chave para ver a raiz, para ver tudo. Quanto está avançado, quanto está lastrado, se já tem células em outras regiões e tudo mais. Né? Então, inicialmente, ultrassom, depois a mamografia e uma ressonância. E aí sim, aí depois, com tudo isso concluído, é que o médico vai dizer em que forma que vai tratar. Vai tratar como, né? Cirurgia, medicação. E aí eu acho que tem uma pergunta mais para frente falando sobre isso. Né? No caso dos homens, o exame também é esse que comprime? Esse comprime. Porque o homem tem uma glândula mamária diferente da mulher, né? Sim, mas ele também tem a protuberância. Então é o suficiente para fazer esse exame. A única diferença é que não vai ser a compressão tão forte quanto é das mulheres pelo tamanho, né? Uhum. Mas é igual. É o mesmo tipo de exame. Entendi. Tá? E só ele é diagnosticável câncer, não tem outro para fazer. É o que eu falei, tem aí a ressonância, né? Mas até chegar lá, tem a mamografia que você já pode adiantar. E ultrassom. É incômodo, mas infelizmente É o mal necessário. Exatamente, perfeito. Mais um ditado, é o mal necessário. Tem né? que ter, gente. E a gente não pode ter medo só porque eu vou sentir dor. Meu Deus, e o depois? Tem E dor o pior, tratamento? Né? E o tratamento? Aí é dor.
né? Aí é dor. E aí, quando a gente fala de tratamento, a gente tem o SUS. Sim, o SUS, graças a Deus, ainda o câncer é um dos itens que o SUS tem mais urgência. Né? Às vezes demora um pouquinho no pré-atendimento até chegar no fato confirmado câncer. Aí é onde que é o problema, porque às vezes depende de UBS, depende de consulta, depende de exame que demora para 6 meses, 1 ano. Quando vai ver, já alastrou, já está num nível muito avançado. Mas digamos que foi descoberto, já sabe que é um câncer, sim, eles têm um direcionamento bem mais rápido, né? Tem Instituto do Câncer que já cuida só dessas patologias e é específico para isso. O problema, gente, é que, infelizmente, a nossa demanda de atendimento é muito menor do que a nossa demanda de pessoas doentes. E aí, a fila de espera é muito maior, né? E o câncer não espera, né? Com certeza. O câncer eu descubro hoje, se daqui a 6 meses eu não tiver feito nada, o meu estágio já vai ser outro bem complicado, bem diferente. Né? Pois é, Então, o ideal é que a gente cuide e se organize para que isso fique quanto antes resolvido, né? Com certeza. E aí, quando a gente fala de SUS, infelizmente, a gente não pode programar isso. Não depende de nós o tempo, né? Pois é. Não, tem um projeto do SUS agora que eles estão... tem 6 meses para você fazer todo esse processo de diagnóstico, né? Você tem 6 meses para ter o diagnóstico fechado. E aí começar a tratar também, porque não é só ter o diagnóstico fechado, né? Sim. Você precisa tratar isso. Por isso que é bom prevenir, né? Por isso. Você Perfeito. falou tudo agora. Perfeito. Porque pensa que quanto antes você descobrir, melhor é, né? Porque se você não tem um convênio, né, um meio particular para correr atrás de tudo, prevenção é o melhor remédio. Né? Porque depender do SUS é depender da sorte. E aí a gente tem esse programa de 6 meses, mas será que realmente é eficiente, é eficaz? Né? A gente não pode garantir, porque graças a Deus a gente nunca precisou, né? Graças a Mas é complicado. Pois né? Mas seria muito bom se funcionasse, né? Porque 6 meses, claro que não, 6 meses não é um tempo que você fala, nossa, que tempo maravilhoso. Mas é um tempo mais cabível, né? Para você ter ali o diagnóstico. É uma segurança para essa Sim. paciente de que ela vai ter dentro de 6 meses o seu diagnóstico. E agora, com esse negócio de ter a campanha de Outubro Rosa, eles intensificam bastante, né? Eles abrem muitas oportunidades das mulheres terem acesso a esses exames que, às vezes, está 1 ano na fila de espera, né? Então, Exatamente. por isso que é importante por isso que o conhecimento é a alma do negócio, né, Nossa, gente? Se a gente não tem perfeito. conhecimento, a gente não vai a lugar nenhum. Exatamente. Então, saber que, pelo menos em outubro, eu tenho essa oportunidade, já ajuda. Mas vai lá, né? Tem que Porque aproveitar. saber é uma coisa e fazer é outra. Bem diferente, né? Com certeza. O outubro ele tá aí sempre para alertar a gente, né? Mas foi o que nós falamos desde o começo. Não é só em outubro que a gente tem que ter esse assunto em pauta, porque o Exato. câncer ele só não acontece em outubro, né? Outubro é só para você, opa, peraí, me cuidei, eu preciso me cuidar, gente. Tá ali na época, eu tenho que fazer esse autotoque, esse autoexame para me conhecer melhor, para poder ter um diagnóstico, se for preciso, ou mesmo para não ter, que é melhor ainda, né? Inclusive os homens, viu? Deu Fica aí Magno. achando que é só nós mulheres, viu? Tem que se Pois cuidar, né? Magno. Alimentação. Alimentação, Exercício. exames, tem que estar sempre. Pois é. A gente, Todo até dia. é engraçado, eu falei isso e eu acabei, né? Agora me lembrei de algo. A gente fala que para as mulheres é legal fazer sempre 10 dias antes da menstruação. E os Isso. homens, como que eu faço? E aí? Porque o homem não tem, né? Então, como é que o homem pode fazer? Ele pode pegar uma data fixa todo mês. Então, todo dia 10 eu vou fazer esse exame. E aí faz o exame, mas no final a gente vai falar um pouquinho como que é feito. Então, todo dia 10 eu vou fazer. Porque aí vai ser 1 mês de um teste para o outro. E aí, se tiver alguma coisa, é tempo pequeno que dá para ver e correr atrás. Nossa, que dica legal, Né? né, gente? Olha, Ótimo. dica de Até, milhões. isso serve até para as mulheres que não têm menstruação, porque tem mulheres que não têm, né? Por algum motivo, ZDIL, ou enfim, não tem como eu saber o dia que eu iria menstruar. Data um dia no mês, mas que todo aquele dia, todos os meses é realizado. Entendeu? Nossa, gente, olha, muito boa dica, hein? Entendi. Muito obrigada, viu? Deixa eu fazer mais uma perguntinha. Diga. Quando uma mulher ela tem a sorte de conseguir um tratamento do SUS, ela descobre ali, vamos supor que ela esteja no meio do estágio do câncer. O SUS, ele
ele cuida exatamente os processos certinho, assim? Ele oferece todo o aparato para essa mulher? Oferece. No sentido... quando está no estágio mais avançado, infelizmente, um dos tratamentos é a retirada, né? A mastectomia. Né? Já tem casos que o próprio SUS oferece a prótese para recolocação. Né? Não vai melhorar muito, mas muda um pouquinho a autoestima da mulher. Porque imagina, hoje eu tenho 2 mamas e amanhã eu não tenho nenhuma. Né? Então, o próprio SUS oferece já a recolocação de mamas, de prótese, né? Para que essas mulheres tenham, pelo menos, a autoestima recuperada. Eles levam bem a sério. Eles cuidam de todos os estágios, quimioterapia, radioterapia, o que for necessário, eles... Psicóloga também, né? A psicologia, eu vou dizer para você que é um pouquinho mais precário, infelizmente, né? Porque, assim, entende-se que é comum todo mundo entender que as pessoas têm câncer. E aí fica por isso mesmo. Por isso que a gente vai ter uma pergunta mais para frente, qual é a importância da família, né? Qual é a importância do multiprofissional? Então, assim, dizer assim, o fato de eu ter um câncer, eu vou ter um psicólogo para minha disposição? Não. Infelizmente, não. Né? Mas deveria ter, né? Não, seria essencial, porque não é fácil lidar com câncer, né? Acho que é uma das piores doenças que a gente pode imaginar. Muito agressivo, né? Não, porque é muito rápido. De repente eu estou muito bem, de repente eu estou num estágio que eu não consigo nem levantar da cama. E aí? E eu acho que é bom pontuar o seguinte também. Às vezes as pessoas cuidam muito do corpo. Eles acham que... E esquece da mente. Por isso que eu toquei no assunto da psicóloga. Mas infelizmente, só porque eu tenho câncer eu vou ter um psicólogo, não. Infelizmente né? Mesmo. O que ajudaria muito, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, sobre a importância de ter pessoas com pensamento positivo em volta, porque realmente é uma doença que psicologicamente, imagina, você está com câncer. Oi? Câncer, vou morrer. Ninguém se prepara para essa notícia. Não, né? e primeiro porque as pessoas estão muito rotuladas de que câncer é para morte. Eu vou morrer. Vou morrer. Não, como assim? Não vai morrer. Depende muito, né? Hoje foi muito engraçado. Eu estava conversando com uma cliente que aparentemente ótima, saudável. Ela falou, não, recentemente fiz um tratamento de câncer no intestino. Nossa. Eu falei, oi? Como assim? Câncer no intestino? Nossa, você está muito bem. Ela falou, não, eu estou ótima, eu estou super 100%. Depois da cirurgia, fiquei muito bem. Então, assim, gente, não apavore só porque é o câncer. Infelizmente, tem muita gente que morre de câncer pelo susto, não pela doença. Pois é. Porque já desespera, já se entrega e aí já não reage, entendeu? Com certeza. Uma coisa que eu achei muito legal que você falou foi sobre autoestima. Eu acho que antigamente não era tão trabalhado assim autoestima igual é hoje em dia, né? Hoje em dia a gente pensa muito nessa parte de autoestima, porque pensa... Como você falou, você tá ali com as 2 mamas e de repente você... Principalmente se você tem uma vida ativa, né? Sexualmente, né? Casada. Exatamente. E aí você não pensa só em você, porque eu não tenho mama, mas e o meu parceiro que está comigo? Qual é a visão dele com relação a isso? Como é que eu vou ficar sem roupa? Enfim, é todo um conjunto que, infelizmente, é o psicológico que é abalado. É frustrante, né? É frustrante, exatamente. Por isso que seria bacana se tivesse psicologia para atendimento de todo mundo de câncer, mas não é o fato. Não é a realidade. Não só para todo mundo de câncer, né? Todos nós precisamos fazer acompanhamento e se cuidar, ir no psicólogo, mas a realidade ano que vem eu SUS... começo a minha faculdade de psicologia. Olha aí, já temos aqui Já fiz a matrícula, já. Depois vamos te chamar, então, para falar sobre psicologia. Não é? Já vamos aproveitar o ensejo aí. Na verdade, é a profissão do futuro, né? A profissão do futuro. Todo mundo está ficando muito doente, né? E câncer, infelizmente, adoece mentalmente mais do que fisicamente até. É verdade. Às vezes você está até bem, aí sabe que tem o câncer, piora tudo. Nossa, do dia para a noite está muito pior. Né? Nem é a doença, é a mente. Porque a nossa mente comanda o nosso corpo, né? Com certeza. Perfeito apontamento. Nossa mente comanda o nosso corpo. Exatamente. Certo, gente? Eu não falei, né, gente? Se inscrevam no canal, tá bom? Se inscrevam no nosso canal.
Podmakers e dá like. Se vocês também quiserem sugerir temas para os próximos podcasts, com certeza terão outros. Com certeza eu vou chamar a Maria mais vezes para conversar com a gente. Já temos alguns temas para o futuro. Já tá sugestões aí. Só aqui já temos, acho que 3 sugestões, né? Olha Então, aí. com certeza eu vou chamar ela para o futuro. E não se esqueçam, se inscrevam, dá um like, comentem também. Fale o que vocês estão achando das dicas da professora, do que ela está falando pra gente. Se vocês têm vivência com isso, se tem algum relato que vocês querem fazer sobre esse tema também. Bom, compartilha com a família, compartilha com os amigos, compartilha também, principalmente com pessoas que são mais suscetíveis a ter para elas, se alertar ali. Claro que todo mundo deveria conhecer sobre esse tema, mas tem uns quadros de risco, tem pessoas que deveriam estar muito mais assim atenta a esse assunto. É verdade.